Oi, nós vamos te apresentar o Equador, especificamente a música, a dança, o turismo, a culinária, o vestuário e as festividades do país. O grupo é formado por mim, Jennifer, pela Ingrid, pela Luísa, pela Giovana, pela Laís Machado, pela Maria Luísa, pela Yasmin Yuki e pelo André. Eu vou começar falando sobre a música no Equador. Assim como o restante da cultura no país, a música tem muita influência de outros povos, principalmente dos povos indígenas e africanos. Da influência indígena, a música que mais se destaca é a andina, e da influência africana, a que mais se destaca é a marimba. Os estilos de música mais apreciados no país são o reggaeton, a salsa, o merengue, o pop, entre outros. No país também são encontrados alguns ritmos mais populares, como o vallenato, o passillo, a passacaglia e vários outros também. A partir da plataforma Spotify, conseguimos saber quais músicas são as mais ouvidas no Equador. Então, as 10 primeiras do ranking são Jordânia, Una Noche em Medellín, Mami, Desperados, Medallo, Meia Calça, Rap, Lo Siento Baby, Yonaguni e Mosteiro. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre as danças tradicionais no Equador. São diversos tipos de danças tradicionais no Equador, o que ocorre principalmente pela mistura dos ritmos estrangeiros, isso por consequência do colonialismo e da mistura de raças. A maioria das danças se originou nos planaltos do Equador, algumas até parecem pré-colombianas. A influência europeia em alguns casos africanos e em outros é bastante notável em sua evolução ao longo dos anos. Nas danças tradicionais do Equador, os aspectos religiosos se destacam, pois muitos ritmos têm algo em comum, com antigos rituais realizados para a celebração religiosa promovida pela devoção. Por mais que hoje muitos dos instrumentos para realizar esses ritmos tenham origens estrangeiras, com a chegada dos europeus, eles usaram pingu, oladrel, flageolet, entre outros. Algumas danças. Primeiro, o salão, que é de origem europeia. Este gênero teve início pelo seu país vizinho, na Colômbia, durante a Guerra da Independência dos Andes colombianos. Segundo exemplo que eu coloquei é o San Juanito. Essa dança existe antes da chegada dos terços espanhóis ao continente americano e foi executada pelos incas durante os rituais de adoração do Inti, deus do sol. E o terceiro exemplo e último é o albazo. Espero que seja assim que fale. O nome, ataque preventivo, deriva das serenatas que foram jogados de madrugada para anunciar o início dos festivais, e as suas origens remontam aos espanhóis, quando eles tocaram ao amanhecer um dia de peregrinação, músicas e festas religiosas. Esses são só alguns exemplos, das danças, existem muitos outros. Olá, eu sou a Luísa e eu vou falar um pouquinho sobre o turismo no Equador. Apesar de ser de um país pequeno, ele possui vários pontos bonitos e turísticos legais. Ele também acaba sendo bem atrativo pelo seu ótimo custo-benefício. Comparado ao Brasil, ele é muito bom. E só adentrando a sua maior temporada é em junho e setembro, porque corre menos riscos de ter chuvas. Então, o seu passeio ou viagem vai correr tudo bem. Agora eu vou falar um pouquinho sobre alguns pontos turísticos que são bem importantes lá no Equador. Quito é o primeiro citado porque ele é a capital do país. Basicamente, onde se encontra o centro histórico, que foi declarado o primeiro a ser declarado pela Unesco. E a cidade é muito visitada também pelo bem conhecido, pela parte que ele é a metade do mundo. Ou seja, ele é onde passa exatamente a linha do Equador. Então tem até um ponto bem interessante que você já vai entrar aqui, é que se você tem um ponto exato,
que se você colocar um ovo em cima de um prego, o ovo fica parado e ele não quebra, pelo ponto equilíbrio, assim, né? A física, né? Na vida da gente. Outro ponto turístico que é bom entrar é o vulcão Quilotoa. Esse vulcão é bem visitado pelo fato dele ter um lago em sua caldeira. E ele é bem bonito. Ele tem uma coloração meio azul esverdeada. Então ele é muito bonito de se ver. E ele também fica bem próximo de um outro vulcão que é bem conhecido, que é o Cotopaxi. Que se você tiver um tour bem planejado, você consegue ver os dois assim no mesmo dia. É bem interessante. Outro ponto turístico que é bem legal, mas é para quem é bem aventureiro, é o Balanço do Fim do Mundo. Ela fica localizada na beira de um penhasco, com a vista para um vulcão ativo. Então é para quem realmente gosta de uma aventura, gosta disso, né, desse risco, mas assim, na real não tem um risco em si. Só que lá é proibido a visita de crianças pelo fato de estar na beira de um penhasco, né? Não tendo risco, mas tá na beira de um penhasco, mesmo assim, né? Outro ponto turístico também é o Parque do Cajas. Ele é uma das principais reservas do Equador. Ele é muito preservado lá, é um ponto bem legal. E ele é um local ótimo para conhecer as paisagens da Cordilheira dos Andes. E também tem várias lagoas, trilhas, para quem gosta realmente disso, gosta de se aventurar na natureza, conhecer paisagens, conhecer novos ares, basicamente. É muito interessante esse ponto turístico. E por último, e muito importante, é o Galápagos. É um dos locais mais caros do Equador, porque ele é muito bonito. Ele é localizado no Oceano Pacífico. Ele é basicamente uma ilha, né? A cerca de 1.000 quilômetros do continente. Contém maravilhosas praias e espécies únicas. Lá você encontra tartarugas marinhas e pode nadar com raias, com lobos marinhos também. É bem legal esse local, porque ele é muito bonito, é um dos mais bonitos, assim, por isso que ele é bem caro. Mas, mesmo assim, é um local ótimo para se visitar. O local, ele é adentro, né, o local ficou bem conhecido porque após Charles Darwin ter visitado a ilha e desenvolvido lá a teoria da evolução. Então, ficou bem mais conhecido por conta disso também, né. Então, tem um ponto de histórico muito importante e a ilha em si é muito linda, então vale a pena visitar lá. Eu falei só alguns pontos turísticos porque são muitos, só que se eu adentrasse mais ia ficar muito extenso. Mas é isso, os pontos turísticos mais importantes, na minha opinião, são esses, porque além de ser muito bonito, é bem acessível e eu acho que vai ter público para todos, entendeu? Muito obrigada. Eu estarei falando sobre a culinária típica equatoriana, a qual é enriquecida pelas diferentes regiões naturais que compõem o país, sendo o litoral, as montanhas, as ilhas de Galápagos e a região oriental. Pratos e sobremesas são preparados com peixes, mariscos, carnes, frutas e uma variedade de ervas aromáticas. Os nativos do Equador costumam se referir a seus pratos típicos como comida crioula. Os principais pratos do Equador se caracterizam por uma forte presença de mariscos e peixes, principalmente porque o país compõe um amplo litoral capaz de fornecer ao país uma grande quantidade de produtos marinhos. Em seguida, eu vou estar apresentando 5 pratos típicos equatorianos, sendo eles 4 pratos salgados e uma sobremesa. O primeiro prato é o crab, a pângora, os caranguejos e o azul e o vermelho são utilizados na culinária equatoriana, especificamente para o preparo do famoso caranguejo equatoriano.
Para sua preparação, é necessário ferver os crustáceos previamente, juntamente com o molho, que é preparado com cebola branca, coentro, pimenta preta, orégano, comilho, sal, banana verde e banana madura. A carvejada, além disso, costuma ser comida como uma salada preparada com cebola, cângio e chifles. O segundo prato, dentre eles o mais conhecido, que é o ceviche. E o ceviche, ele pode ser escrito de várias maneiras e ele pode ser de carne, peixe ou marisco. E ele é o prato estrela da gastronomia equatoriana, considerado um dos pratos mais pedidos pelos turistas. E quando se trata da carne, trata-se de carnes marinhadas com molhos cítricos, como limão, lima ou laranja azeda, entre outros, além de pimenta, coentro, abacate, tomalho ou jicama. Se ele for de peixe, pode-se utilizar inúmeros tipos de crustáceos e peixes, entre os quais polvo, lula, lagosta, camarão e etc. O terceiro prato, ele é considerado um prato exótico para nós turistas, porque o cuy assado, ele se trata do nosso porquinho da Índia assado. E lá eles chamam de cobaia, né? Então esse prato, ele contém uma espécie de roedor que pesa cerca de 1 quilo e pode ser encontrado na região de Andinha, na América do Sul, principalmente no Peru, Bolívia, Equador e Colômbia. Por isso, o nosso porquinho da Índia é um prato muito comum também lá e na culinária amazônia peruana. Esse prato, ele costuma ser feito durante os feriados ou eventos especiais, e existe até uma associação no país chamada Associação Equatoriana de Chefs, que organiza o Festival Internacional do Cuy, no qual se expõe a riqueza culinária deste roedor mamífero. O quarto prato é a sopa de peixe-gato. E essa sopa, ele é um caldo de bagre que ele é muito rico em fósforo, o que torna um prato muito rico e nutritivo dentro da culinária equatoriana. O bagre, ele é conhecido como um peixe chanchimala. É uma espécie de peixe de ordem de suliriformes, grupo que recebe o nome vulgar de peixe-gato porque eles têm bigodes. Para a preparação dessa sopa, necessita de mandioca, coentro, alho, uma cabeça de bagre fatiado, tomate, azeite, cominho, pimenta e sal. O quinto prato, ele é o flan ou queijo de abacaxi. O queijo de abacaxi, ele é um bolo de queijo, no qual se adiciona abacaxi, muito comum no Equador. Para seu preparo, não é necessário cozer, pois é servido frio, pela razão da qual a sobremesa é de verão. Entre os ingredientes necessários para o seu preparo, você vai precisar de gelatina sem sabor, geleia de abacaxi, abacaxi maduro descascado e cortado em cubinhos, requeijão, creme de cozinha e açúcar. Sobre o vestuário no Equador. O Equador é o berço de uma rica cultura e tradição, que se reflete nas roupas típicas que ainda vigoram em várias cidades. A grande variedade de trajes típicos equatorianos percorrem por muito tempo e seus moradores dão continuidade a essa tradição. Nas roupas típicas da região de Otovalos, é vista a utilização de uma ampla manta azul que cobre o corpo, presa com uma faixa bordada na cintura, além de serem utilizados acessórios como colares e pulseiras de ouro. O cabelo também fica sempre bem amarrado, formando uma cauda. Na região de Saraguro, podemos encontrar o uso de ponchos. Geralmente apresentam tons escuros com preponderância do preto, símbolo de poder, que contrasta com o uso de chapéus brancos e largas tiras de couro. Já na região da selva do Equador, é possível encontrar grande semelhança com o que está do outro lado da fronteira com o Peru, onde você pode ver a presença de colares coloridos, graças ao uso de penas. Além disso, é costume ver tangas ou vestidos cujo maior detalhe está nos gráficos que são feitos sobre eles. As roupas peculiares dos equatorianos costumam ser um indicador da região de onde vêm,
Por exemplo, os homens usando ponchos azuis, calças até a panturrilha e chapéus provavelmente serão da região de Quito. Outro exemplo são as mulheres andinas, que costumam usar blusas brancas, xales coloridos e capas douradas, pulseiras de coral vermelho. No geral, o vestuário nas regiões do Equador não se diferencia muito. São acrescentadas algumas peças muito semelhantes ou acessórios mais chamativos, como penas, colares, saias e vestidos multicoloridos. Um traje típico, popular, regional e nacional expressa uma identidade que geralmente é associada a uma área geográfica ou a um período na história. Também pode indicar status social, conjugal ou religioso. O Equador é um país que tem muitas celebrações e festas típicas, e uma das tradições do país se chama Diablitos, que seria diabinhos em português. Nessa tradição, acontece no carnaval e as crianças e adolescentes jogam balões de água, ovos e farinha nas pessoas, tipo, se comportando como se fossem diabinhos de verdade. No dia 6 de dezembro acontecem várias celebrações. Porém, entre essas celebrações acontecem várias serenatas, baile, concursos, desfiles e tudo isso com o objetivo de reunir a população do local para festejar a cultura equatoriana, que costuma acontecer no centro das cidades. E isso se tornou um feriado nacional. Concurso Rainha de Quito. Essa atividade antecede as celebrações das festas de Quito e consiste em um concurso de beleza, onde a mulher é coroada como a rainha da cidade. O evento tem os propósitos principais de arrecadar fundos para caridade, conscientizar sobre a violência contra a mulher e defender a igualdade de gênero a partir dos direitos das mulheres. Chivas. As chivas são ônibus antigos que são reformados para as festividades. São colocadas pistas de dança no meio do veículo que passeia pelas principais ruas de Quito e faz paradas no centro histórico da cidade para que os passageiros descansem. Alguns desses ônibus levam no topo bandas locais, chamadas bandas de pueblo, que tocam músicas populares por toda a noite. El 40. Durante as festividades, os habitantes de Quito jogam o El 40, um famoso jogo de cartas, fácil de aprender e que é disputado em grandes torneios. Canelazo. O canelazo é uma bebida quente, tradicional do Equador, o que é preparado exclusivamente para as celebrações das festas de Quito. É uma bebida simples que pode ser encontrada em todos os lugares, é feita de água quente, cravo, canela, aguardente e suco de naranjila, uma fruta típica da região.